Alô, 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 alô. Deixa-me só pôr isto aqui direitinho. Vou estar aqui nos dois. Preciso ver os comentários dos dois telemóveis, no Instagram e no Facebook. Ai, se consigo pôr aqui. Já deve dar. Já está. Ok, já estamos em direto. Instagram e Facebook. Esta live era para ser ontem, né? Isto era para ter acontecido ontem. Mas ontem estive mesmo out. E posso dizer que deixa eu só apagar isto aqui, ok? Posso dizer que sinto aquele olha a Kátia, a Soraya, alô, sinto aquele friozinho, aquele. Sabem, quando nós estamos apaixonadas, temos as borboletas na barriga, não é? E eu, sempre que venho fazer estes temas, ou que começo. Isto foi isto foi o. Está-me a fugir a palavra. Foi o recomeçar. Adoraste o vídeo do YouTube, diz a Soraya. Já sei qual foi. Estava giro, não estava? Gostei muito de a Soraya está a falar de uma maquilhagem que eu fiz tanto no YouTube e por acaso ficou muita gira. E pronto, eu estava a dizer, estes lives são o recomeçar, era para ser ontem, mas ontem foi impossível. Ontem estava mesmo naqueles dias de out e ainda hoje vais reparar que vou a falar. Custa-me um bocado a falar e a respirar e vou ficar de vez em quando vou falar e vou. Porque é normal, e esqueci-me de trazer água, devia ter trazido, e pronto, mas eu espero que tu gostes, que seja útil, e não te esqueças que as lives de mentoria são sempre à quinta-feira, vão é passar a ser à 1h30, porque à noite é um bocadinho incerto, e então acaba por ser difícil eu ter as coisas planeadas e depois posso não as fazer, e isto atrapalha muito, por isso eu passei-as para a 1h30, olha Ana Sofia, alô! Passei-as para 1h30, podes ver depois em direto, ok? Podes ver em direto se conseguires, se não conseguires, podes ver em replay, ficam disponíveis no Facebook e no YouTube, ok? Sofia Bruno, podes lá, podes procurar, porque todas estas lives das quintas-feiras vão ficar disponíveis no YouTube e no Facebook, ok? No Instagram é em direto e não ficará depois gravado. E o que é que eu hoje trouxe aqui, ok? Foi um tema que de certa forma, neste momento tocou-me muito, ok? Foi um tema que neste momento encaixou-se muito no meu dia-a-dia, porque nós todas temos a Soraya, já está nos subscritos dela. Obrigada, Soraya. Sim, ó. Foi um tema que me disse muito nestes últimos dias, nestes últimos tempos. Agora estava aqui a preparar a live, estava a pensar um bocadinho e a refletir um bocadinho também na minha forma de estar nos últimos meses e eu pensei, ok, isto encaixa-se, não é? Isto acaba. Nós muitas vezes temos comportamentos e temos formas de estar que a gente não percebe muito bem de onde é que vem, não percebe muito bem como é que está, porque é que estamos, e tem a ver muito com a falta de felicidade, vamos dizer assim, falta de se sentir-te bem, falta de. O porquê que nós muitas vezes nos sentimos, olhamos para a nossa vida e sentimos que não é nossa, não é? Não sei, sentimos que realmente aquilo não era aquilo que devia estar a acontecer e não percebemos porquê, não conseguimos perceber, nem conseguimos identificar o que é que podemos melhorar ou o que é que podemos fazer. E eu estava-me a sentir um bocadinho nisto e hoje eu estava aqui a pensar, isso ok, Sofia Bruno, isto está a acontecer porque realmente tu tens aqui certos fatores que vais ter que mudar, ok? Por isso, depois eu pus dois títulos diferentes, não é? Pus no Facebook e no Instagram pus títulos diferentes, mas nós vamos falar sobre, atenção que isto não é live de maquilhagem, que estiver à espera que é normal, à quinta-feira, que hoje é à sexta, não vamos fazer live de maquilhagem, lives de mentoria comportamental, ok? E hoje trouxe um tema que eu acho que é brutal. E tem a ver com nós sermos seres imperfeitos, tem a ver com a forma como nós nos comportamos e a forma como nós lidamos o nosso dia-a-dia. E há uma frase que eu trouxe aqui para introduzir,
que é esta frase: abandona a pessoa que você acha que deve ser, tu achas que deve ser, e ser tu mesmo. Estou a ver os meus apontamentos, não por cima, isto foi tirado do curso da formação que eu tenho há 4 anos, meu Deus do céu, há 3 anos que faço parte de um curso de formação em brasileiro, por isso às vezes até eu própria escrevo em brasileiro. Isto tem a ver com o quê? Nós temos que ter nós, no nosso dia a dia, tu estás desse lado, podes refletir, tu muitas vezes, quantas vezes é que tu não sentiste inibida, por exemplo, ou com vergonha, ou quantas vezes não sentiste que querias fazer alguma coisa, ou que querias, e nós quantas vezes sentimos isto, não é? Que nós olhamos assim, tipo, mas eu queria ir por ali, era aquilo, e depois eu vou dar aqui alguns exemplos. E sentes-te travada, não é? No fundo, nós sentimos-nos travados no nosso dia. E eu, por exemplo, eu hoje estava aqui a pensar, e uma das coisas que me tenho acontecido nos últimos meses é que eu tenho sentido uma necessidade um bocadinho de me afastar, ok? Tenho sentido mesmo esta necessidade. Eu acabo por, às vezes, afastar-me porque há qualquer coisa em mim que está em desconforto, ok? E eu acabo por pensar que foi aquela situação, e eu cheguei à conclusão que não, que realmente o meu desconforto está a ser interno, está a ser uma falta de conexão comigo própria. Este é um bocadinho o que eu sinto. Mas eu já estou numa fase e que eu consigo perceber que e que eu consigo facilmente perceber que não é o externo que me está, é qualquer coisa cá dentro que está-me a travar, que está realmente a impedir de eu me sentir confortável, ok? De me sentir numa forma muito de me sentir bem, me sentir feliz. E hoje eu queria vos falar sobre isto. Isto tem a ver com nós, e vocês têm que ter estado desse lado, ver se eu consigo passar esta ideia. Eu tenho 37 anos, tu não sei que idade é que tens, e eu durante 35 anos, praticamente, né? E até hoje, até aos 37 anos, nós somos influenciados e nós, tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós somos, aqui as nossas ações, as nossas inações, os nossos comportamentos, os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos pés atrás, vem de tudo aquilo que nos incutiram durante... Imagina que tu vives no meio de pessoas tendencialmente que não cuidam da alimentação, por exemplo, ok? Ou vives no meio de pessoas que têm o trabalhinho delas, por exemplo, os nossos pais, que tinham uma forma de estar. Quantas vezes é que não ouviste os teus pais a dizer que tens que estudar, tens que arranjar um trabalhinho, depois o trabalhinho é para a vida toda, dinheiro certinho, não sei quantas vezes é que não ouviste isto, não é? Nós estamos anos e anos e anos a ser programados e a ser influenciados, quer pela nossa família, quer pelas pessoas à nossa volta, quer por toda a sociedade, todas as pessoas. Isto o que é que significa? E porquê é que esta frase, abandona a pessoa que achas que deves ser e ser quem tu mesmo? Muitas das frustrações que vêm, muitas das frustrações, muitas de tudo aquilo que nós sentimos no nosso dia-a-dia que não somos nós, não é? E que fazemos um bocado... E depois vêm as depressões, vem todas essas doenças que surgem, não é? Que surgem as depressões, tudo depressões, aqueles estados de espíritos mais negativos, têm origem única e exclusivamente da negação de nós próprios. Ou seja, têm origem de nós obrigarmos-nos a fazer e a ser determinadas pessoas que no fundo não somos que nós somos, não é? Por exemplo, uma das coisas um exemplo que eu te posso dar, 3 exemplos muito fáceis. A homossexualidade. Quantas pessoas não se negam a assumir aquilo que realmente são, aquilo que realmente gostam e aquilo que realmente querem, porque têm pressões culturais, pressões familiares,
Inclusive, no ser pleno do século XXI, e há países que é proibido e que é crime e que matam as pessoas. Isto nós temos que aceitar, que isto tem a ver com nós aceitarmos, primeiro, eu não queria avançar muito, porque senão eu já sei que vou começar a avançar à frente e eu queria passar aqui outras ideias. Mas tem a ver mesmo com isso, nós aceitarmos que nós somos seres únicos, com características únicas e com imperfeições. A grande... Outra ideia que eu te queria passar, ok? Quantos de nós, e tu estás desse lado, ver quantas vezes, não é quantos de nós, é quantas vezes tu fizeste esforço, tu fizeste, tu mudaste internamente, tu tentaste para encaixar em alguma coisa. Nós tentamos encaixar em alguma coisa a vida toda. Nós vamos para a escola, tentamos encaixar no grupo de amigos XPTOs. Porque são os fixos, porque são os populares e nós queremos, depois vestimos a roupa, porque vestimos isto, porque fazemos aquilo, porque queremos encaixar naquilo. Nós vamos trabalhar, queremos encaixar no grupo, nós queremos sempre encaixar em algum lado. E muitas vezes, quando tu queres encaixar, quando queres ser aceite, quando queres pertencer, isto tem a ver com o sentimento de pertença, tu vais mudar o teu eu verdadeiro, tu vais mudar a tua essência, tu vais adaptar aquilo que tu és. E não estou a dizer com isso, tu tens que, a tua vontade tem que prevalecer acima de qualquer vontade das pessoas à tua volta. Nós temos que conviver, não é? Nós temos que conviver com as pessoas à nossa volta. Agora, nós temos que deixar... Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Eu na escola, eu nunca fui a miúda popular da escola. Atenção, nunca fui, pelo contrário, eu usava óculos, era gordinha, vestia-me mal. Sempre fui... Eu era super inteligente, não é? Eu era aquela que tirava as melhores notas da escola. Vai lá, Sofia, beijinho. Era a super mega inteligente. Mas eu sempre olhava para as miúdas populares, não é? E bullying, essas coisas todas, claro que existiu. Eu olhava para aquelas miúdas populares e eu queria ser aquela miúda popular. Eu queria pertencer ali. E para mim aquilo foi um sofrimento durante anos. Parti uma unha. Não tem nada a ver com o assunto, mas eu parti uma unha, já fiquei zangada. Olha, não por cima pintei as unhas. Nada a ver. Foi só uma descontração. E eu quis pertencer ali. E eu sofri imenso por não... Eu tive... se calhar a maior parte de vocês não sabem, eu tive descontrolos alimentares enormes. Eu cheguei-me a fechar em casa, eu não queria sair, não queria... E para mim o sair de casa, o ver pessoas era tão mau, tão desagradável, era um sufoco, né? Porque eu queria mesmo não ver ninguém. Porquê? Porque eu sabia que nunca ia pertencer ali. Eu nunca ia ser uma daquelas miúdas fixes que toda a gente admira, não é? Eu nunca ia ser aquela miúda gira e magra e que tinha os rapazes todos atrás delas e não era essa pessoa. Okay? Eu não era essa pessoa, mas eu queria ser. Eu não me aceitava. Okay? Isto tem a ver com a gente se aceitar. Eu nunca me aceitei. Não é? E, por exemplo, nos últimos meses estava-me a acontecer exatamente a mesma coisa. E eu percebi, a preparar esta live, que ok, tu estás a entrar no mesmo erro. Tu estás a querer enquadrar-te numa coisa que não és tu. Tu vais ter que te aceitar. E nós temos que nos aceitar. Nós temos que nos aceitar como seres imperfeitos. E nós temos imperfeições. Estás a descrever o sítio onde eu estou, diz a Andrea. Sim, eu acho que se encaixa. De uma forma ou de outra, nós encaixamos-nos com isto. Porque mesmo, por exemplo, quando é na nossa família, quem é que não é completamente diferente da família? Que tem ideias completamente diferentes, que quer coisas completamente diferentes. Mesmo, por exemplo, imaginem uma mulher que não quer ter filhos, olhem a quantidade de pessoas que os vai olhar de lado. Pelo menos a mim olharam durante muitos anos que eu disse que não queria ter filhos, né? E não quero ter mais nenhum. E toda a gente acha que eu vou ter o segundo. E eu disse que não vou ter o segundo. E eu tenho que aceitar que eu tenho que aceitar aquilo que eu quero ser, ok? E tenho que aceitar aquilo que realmente está na minha essência. E a minha essência não é ter 2, 3, 4 filhos. Opá, tenho o meu,
gosto muito dele, dou-lhe toda... Eu costumo dizer, o Dinis é a minha responsabilidade, não é a minha prioridade. Minha prioridade pessoal, eu tenho outras coisas que eu, se não realizar, eu sei que daqui a 10 ou 20 anos vou olhar para trás e vou sentir um vazio enorme. Ok? E isto estou-me a desviar um bocado, mas é para vocês encontrarem, porque... E depois até tenho aqui um exemplo que é, vou só ler esta anotação que eu tenho aqui. O esforço para fazer parte de algo que não nos serve, desgasta-nos, causa desgaste, ok? Nós temos que ter esta consciência do que é que nos serve. E muitas vezes, por exemplo, nós no trabalho temos que nos enquadrar, porque é o nosso trabalho. Agora, não temos que nos sentir frustradas, porque nós não somos, cá ali o grupo das XPTOs e das queridinhas, muitas vezes nós vemos assim, pois é queridinha do chefe. Pá, mas tu és assim, aquela pessoa é queridinha do chefe, tem alguma razão. Pessoas conectaram de uma forma diferente, tem aquelas pessoas que fazem tudo para conectar com o chefe, ou com a chefe, não é? Para serem... E tu tens que aceitar aquilo que tu és. Por exemplo, eu quando era miúda tinha que aceitar que eu era super inteligente. Eu era a menina queridinha dos professores. Ponto. E eu não sabia na altura. Claro que para uma criança de 10, 12, 13, 14, 15 anos, isto é muito complicado, não é? E eu devia ter aceitado o meu potencial. O meu potencial tinha a ver com os estudos, com tudo. Tinha a ver, eu era a miúda que tirava sempre as melhores notas, tirava sempre as notas máximas, que... Eu tinha, por exemplo, uma das coisas que eu tinha era vergonha de falar em público. Sempre tive muita vergonha de falar em público. E, no entanto, eu fiz teatro quando andava na primária. E lembro-me muito bem que eu lembro-me de estar com uma gripe, não era com Covid, que na altura não existia Covid, mas eu lembro-me de estar com uma gripe tão grande, que andava na primária, por isso tinha 6, 7 anos, 8 se calhar, não sei. E lembro-me de estar com uma gripe tão grande, que não podia levantar na cama, estava em febre, uma coisa assim mesmo, muito má. A minha mãe não queria que eu saísse de casa, a minha avó não queria que eu saísse de casa, e eu tinha o teatro de Natal da escola, e eu era a personagem principal, era a que mais falava, eu tinha que ir, e eu fui fazer o teatro a arder em febre. E eu lembro-me de estar no palco, eu lembro-me houve um ano, numa festa de final de ano, de recitar poesia no palco, e eu lembro-me de estar naquele palco, olhar aquelas pessoas e eu sentir-me, tipo, $1 milhão, não, $1 não, €1 milhão, da altura das escudos até. Eu queria mais, eu queria recitar mais, eu queria fazer mais, eu só queria aquele palco. Eu lembro-me de andar na primária e eu só querer o palco, só querer estar ali, não é? E eu adorava aquilo, e aquilo perdeu-se em mim durante muitos anos. E perdeu-se a vergonha. Eu passei a ter vergonha sequer nas aulas de responder a perguntas das professoras. Isto tem a ver com tudo aquilo, com as expressões, com tudo aquilo que as pessoas à nossa volta nos dizem que nós devemos ser. E está muito incutido, e ainda está muito incutido, por exemplo, a nível de nós mulheres, nós temos que estar... E nós fazemos isto. O pior é que a gente faz isto. Nós, quando conhecemos os nossos respectivos, não é? Numa primeira fase, a gente limpa a casa toda. Faz os melhores comeres do mundo. Anda ali só com os meninos quase ao colo. Nós fazemos isto. A maior parte das mulheres faz isto. E depois cansamos. Então, estás a mostrar uma coisa... Então, tu estás a mostrar exatamente aquilo que a sociedade te diz que tu deves ser. Quem nunca sentiu que nós mulheres é o nosso dever? Eu própria, às vezes, me sinto mal, que digo assim, mas é o meu dever, o tenas, não é? Eu trabalho e além do Jónio trabalha, eu trabalho, e eu estou claro que depois as pessoas dizem, tu estás em casa. Sim, mas eu estou em casa, mas eu trabalho. O meu trabalho é muito exigente. E é um trabalho que leva muito mais tempo e muito mais esforço que o do Jónio. Desculpem lá, mas sim. Quem me disser ao contrário, que venha a fazer o que eu faço. E eu comecei a ter esta defesa. Quando as pessoas me diziam muitas vezes, mas disse, ok, estás a dizer isto, então anda a fazer o que eu faço, porque se no dia que tu fizeres o que eu faço e conseguires fazer, a gente aí conversa. E eu vou fazer o que tu fazes, ok?
Deixa-me ver só aqui o comentário da Andreia. Nível profissional, sinto tanto passado tantos anos, sinto que fui engolida pela minha profissão. Difícil teres lutado pela profissão que amas e de repente estás... É como estar no chão. Só me faz sentido fazer algo que me preenche. Andreia, eu mudei de profissão, profissão não, de carreira. Sim, de profissão. Uma coisa é carreira, outra coisa é profissão, outra coisa... Nós temos 3 áreas diferentes. 3 coisas diferentes. Uma coisa é o dinheiro, é financeiro. Outra coisa é carreira, outra coisa é a profissão em si. Nós podemos manter a profissão e mudar de carreira. Por exemplo, eu mudei radicalmente tudo, porque eu tinha uma profissão e uma carreira completamente diferente da que tenho hoje. E não é fácil. Não é fácil, e nós muitas vezes... e outra coisa que eu também, agora estás a falar, por exemplo, nós na nossa profissão, imagina, eu sei que tu és enfermeira, né? Não errei, espero que não tenha errado na profissão da Andreia, porque às vezes, no outro dia, eu pensava que uma amiga minha trabalhava para uma empresa americana e ela é auxiliar médica. Eu disse, quando me disse, eu pensava que tu trabalhavas em casa para uma empresa americana, e ela, não, eu sou auxiliar médica. Eu, tá bem, então tá. Tudo a ver. Nós temos que, por exemplo, a Andrea está a dizer que perdeu o gosto na profissão, que ama a profissão. É o local, é o sítio, é as pessoas, a possibilidade de mudar de sítio, a possibilidade de torre. E depois, outra coisa. Deixa-me só olhar aqui para os apontamentos para eu não me esquecer de nada, senão eu não queria estar aqui muito tempo. Senão vocês vão-se embora. Dizem que chata, nunca mais se cala. Já falei nestas coisas. Por exemplo, a Andrea estava a falar na profissão dela, né? Por exemplo, eu já tive trabalhos que eu detestava, né? E eu procurei sempre, às vezes procurava, era, mesmo se fosse internamente na minha cabeça, buscar desafios ou coisas para eu... eu lembro-me muito bem de uma vez que trabalhava numa empresa de segurança, e aquilo era horrível, contava dinheiro à noite, mas eu precisava na altura. E de trabalho e de ganhar assim um bocadinho mais. E eu lembro-me de estar a trabalhar e estar a olhar para a empresa e a fazer na minha cabeça uma estratégia de gestão para melhorar a empresa. Acreditem que eu fazia isto. E, por exemplo, no meu antigo trabalho, na área financeira, eu não vos vou dizer que eu não tenho saudades. Eu tenho muitas saudades da área financeira. Só que havia muita coisa que eu não me encaixava. E uma das coisas que eu não me encaixava era ver... e depois tinha a ver com a minha forma de ver, não é? As coisas. E se calhar os meus patrões tinham outras formas de ver, mas eu batia muito de frente. E isso é muito mau quando se está no trabalho, bater de frente. Então eu percebi que eu tinha que ser patroa de mim própria para eu mandar em tudo. E eu poder mandar a 100%. Mas eu descobri que ser patroa de mim própria também traz outros desafios, não é? Traz sempre desafios. Tem pessoas que estudam algo durante anos, depois não querem seguir, que estudarem e que seguem outra coisa. Sim, e que muitas vezes e quantas vezes nós não olhamos para as pessoas que são diferentes, não é? E que nós não entendemos essa diferença. Nós olhamos, e mesmo nós que achamos que somos super evoluídas, olhamos com uns olhos de crítica. E isto aqui está a verdadeira chave. Okay? E depois esta live vai ser 2, porque a próxima vai ser as ferramentas que nós temos para encontrar a plena felicidade e combater estas situações, não é? Vai ser na próxima semana. Mas eu vou-vos dar o primeiro passo para nós conseguirmos, cada uma com o seu o quê. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz este exercício hoje, eu estava-me a sentir deslocada em certas situações e eu estava a fazer o resumo e os apanhados para esta live, e o primeiro passo é aceitar o que somos e que somos imperfeitos. E eu, pois filha Bruno, pega lá a chapada, que tchá! E eu disse, aceita. E eu disse, realmente, eu estou a tentar, porque tem o XPTO, A, B, C, aquilo. E depois tem a aprovação, não é? Nós muitas vezes o que queremos é a aprovação. E eu comecei a pensar nestas duas coisas. Eu realmente, para que é que eu me sinto? Eu estou a prejudicar o meu caminho porque eu sinto que preciso da aprovação do grupo XPTO, da pessoa HTT,
preciso que aquela pessoa me dê valor, ou aquele grupo me dê valor, e eu acho que sou eu que tenho que mudar, porque nós muitas vezes pensamos nisso, somos nós que temos que, porque quantas vezes nos dizem, pois, porque tu é que isto, pá, eu detesto quando me veem isto, porque tu é que isto, porque tu, nada. E nós temos mesmo que parar nós temos que parar, ok? Temos que parar e temos que olhar para dentro de nós. E tens que perceber, por exemplo, a Andreia não gosta do trabalho dela. Porquê é que ela não gosta do trabalho dela? O que é que a está a fazer sentir deslocada naquele trabalho? O que é que não encaixa nela? Ou o que é que ela própria o que é que mudou internamente? Ou então, será que ela está a tentar se encaixar num sítio, ou num espaço, nas pessoas, ou em algo que não é para ela? Ou será que ela tem vontade de fazer isto e aquilo e acha que ninguém a vai... Porque nós às vezes pode acontecer isto. Nós muitas vezes podemos ter, por exemplo, imaginem, nós internamente nós sentimos uma necessidade de fazer qualquer coisa, sentimos que falta aquilo, mas tudo à nossa volta, as pessoas e todas as situações dizem que nós não devemos fazer aquilo, não é? Quantas de nós temos o nosso empregozinho e quer abrir um negócio, por exemplo, ok? E toda à nossa volta, vais fazer isso, vais trocar o certo pelo incerto, tu és maluca, com essa idade, tu vais fazer uma coisa dessas. Tu tens um filho, ou 2 filhos, ou 3 para criar, tu estás a ser irresponsável. Agora aos 50 anos queres ir aprender a tocar flauta. Estou a exagerar, não é? Mas, sabem, quando nós dissemos a alguém que queremos fazer alguma coisa diferente, quantas são as vozes de pessoas que nos vêm dizer que aquilo é uma má ideia? É uma má ideia para elas. Mas para mim não é. E nós quanto mais nos aceitarmos, não é? Aceitarmos que... Por exemplo, eu quando era miúda, se tivesse aceito, ok, tu não és a gaja popular, mas és o crânio da escola. Ainda há pouca gente mais inteligente que tu, aqui dentro. E era verdade, não é? Eu, depois a partir do 10º, não, que a escola era maior e tudo, eu não sei, mas até o 9º ano era a gaja mais inteligente da escola. Era isso que eu tinha que aceitar, que era eu, não é? Em primeiro lugar, a aceitação da minha pessoa, da minha essência, e depois gostar de mim para gostar de 2, de 3. Soraya, lindo, adoro quando minhas ideias chegam a vocês, é isso mesmo, ok? E agora, vamos embora? Não, ainda não, mais 10 minutos. Eu tinha aqui outra ideia. Tenho aqui uma frase que eu adoro, porque, em conjugação do primeiro passo é aceitar quem somos e que somos imperfeitos. E tem lá uma frase que eu tirei. Qual é a graça de ser como as outras pessoas? Se o nosso melhor é ser único e é ser imperfeito. Adorei. Eu adorei esta frase. Eu adorei tanto esta frase como a primeira. Abandona a pessoa que você acha que deve ser e seja você mesmo, ok? Vamos parar de ser aquilo que as pessoas querem que a gente seja. E posso-vos dizer uma coisa. Quem vos disser assim, tu devias fazer isto, tu devias fazer aquilo, tu devias ter assim, tu devias ter a tua filha. Ai, achas? Não ter irmãos. Eu sei que estão a fazer isso com o melhor do coração, não é? Mas não são eles que têm que decidir. Eu é que tenho que decidir. Eu é que tenho que saber se é aquilo que eu quero fazer. Se é aquilo que eu sou. Porque imaginem, eu se vou pela voz de outras pessoas e eu estou-vos a dizer isso, se calhar há pessoas a ficarem escandalizadas, mas eu se vou pela voz das outras pessoas e tenho um segundo filho, eu sei que internamente eu vou-me destruir. Porque eu tenho coisas que quero fazer e que já não e que estou a ter que reestruturar muita coisa dentro de mim porque tudo muda. E eu, se tiver outra, sei que me vou destruir. Não é aquilo que eu quero fazer, ok? Por muita pena minha, eu também tenho muitos irmãos e é muito giro, mas não é aquilo que eu quero fazer. E eu tenho que aceitar que não é isto que eu quero. E eu não posso me sentir... Eu estou a usar exemplo, que é um exemplo que acontece atualmente, não é? E eu não... É como vocês, por exemplo, imaginem... Não queria mais.
diz a Soraya, muito bem. É mesmo, não é? É mesmo assim. Imaginem, pessoas que nós, estou falando isto enrolou aqui um bocado, não é? Por exemplo, as pessoas que vivem duas vidas, vivem. Imaginem uma pessoa que seja aventureira, ok? Imaginem uma pessoa que seja. Uma pessoa que tenha na sua essência o desejo de aventura, de viajar, de conhecer, de fazer, de explorar, ok? Imaginem uma pessoa assim, ficar presa a uma casa, marido e filhos. A frustração, e depois vêm as dispersões, vêm essas coisas todas, que, por exemplo, o Covid veio. Vamos falar do Covid, só aqui 2 segundos. Porquê é que existe, porquê é que a maior parte das pessoas ficou completamente frustradas? Saímos da nossa vida atual, saímos não sei o quê, não souberam, tiveram que ir para casa, tiveram que mudar muitas coisas, e depois tudo, e eu às vezes comparem-se com as pessoas que são os alcoólicos e fumadores, e essas coisas, e drogados, pessoas viciadas em droga e tudo. Tudo é desculpa, e nós estamos viciados, nós somos viciados, isto é verdade, nós somos viciados nos sentimentos negativos e nas depressões e nessas coisas todas. O ser humano é um bocado. E vem isto, vem parece que o normal. Quando alguém. Até o nosso cumprimento é que é um espetáculo. Está tudo bem, vai indo, vai mais ou menos. É sempre assim, não é? E nós somos viciados neste tipo de forma de estar. E parece que é o normal, não é? Uma pessoa que, por exemplo, no Covid, que estivesse bem. Pois, não tem filhos. Pois, marido. Havia sempre uma desculpa porque é que aquela pessoa estava bem. Não era porque aquela pessoa soube lidar com uma alteração. Soube aceitar que aquilo aconteceu e que tinha que se mudar e que tinha que vir para casa e soube estar consigo próprio. Okay? Isto também pode ser outra live que eu posso fazer para a frente, mas que é um bocadinho já fora do tema, mas tem a ver com isto. Tem a ver com nós parece que estamos sempre à procura daquilo, parece que o aceito, o normal, o que é expectável, é como, por exemplo, quando alguém morre, o que é expectável é que as pessoas chorem nos funerais e fiquem, desgraça. Uma das pessoas que eu mais amei em toda a minha vida, para mim, as pessoas que me faz falta faz e que quando morreu, eu não derramei uma lágrima no funeral. E no dia seguinte estava a fazer a minha vida completamente normal. Ok? Estava tudo bem. E isso é uma coisa que para muita gente choca. Então, uma pessoa que morre e tu. É a minha forma de. Quem é que diz que o chorar, o ficar deprimido, ficar. Então, aquela pessoa que me era muito importante deixou de existir. E eu vou desistir da minha vida só porque ele também deixou de existir? Não. Sabe, para mim é muito louco. E isto, esta minha forma de reagir à morte eu escondia de muitos anos. Porque eu percebi que não era normal eu reagir assim. Não é normal eu reagir assim, mas depois eu percebi. São estas coisas que eu aprendi a aceitar, a forma como eu era, né? E uma das coisas que eu tenho é a minha reação, por exemplo, em casos de morte. Não digo que não sinta, mas não me ponho com aqueles. Nem fico. Não, é uma coisa que eu aceito. Que é, há 2 coisas na vida que são certas. Quando a gente nasce, é morrer e os impostos. Escusam de tentar escapar dos impostos. Sempre que vão comprar alguma coisa ali ao supermercado, pagam impostos. Só se forem ermitas a viver da terra. Por isso, 2 coisas certas na vida: morrer e impostos. Mais nada. Pronto, para acabar, vamos aceitar as incertezas e continuar a caminhada, ok? Nós temos as incertezas e as imperfeições. Deixa eu ver aqui. Tinha aqui outra ideia que tem a ver com isto, já estivemos a falar, não é? Porque é que nós... e tem a ver com isto que eu estive a falar quando era miúda, né? Eu já disse isto em algumas lives. Eu só há pouco tempo, há poucos anos mesmo, é que eu comecei a gostar, apesar de não haver trabalho a fazer, né? Eu passei a gostar de mim. Eu não gostava, não era uma pessoa que gostava muito de mim. E eu trouxe esta ideia, porque não nos amamos?
porque não aceitamos em nós aquilo que alguém nos disse que não é aceitável. Olhem só isto. Porque não nos amamos. Não aceitamos em nós aquilo que alguém nos disse que não é aceitável. Percebem? Dá para perceber esta ideia, ok? Isto, se vamos a ver, por exemplo, quando eu era miúda, né? Qual é a ideia que nós tínhamos quando somos adolescentes? Que aquelas gajas, aquelas que são as magrinhas e todas jeitosas e não sei o quê, e todas são todas magrinhas, porque eu tinha muito preconceito porque eu era gordinha. Aquelas que são as populares, aquelas é que são aquele exemplo, né? Nós olhamos, sei lá, nós vemos pessoas da televisão ou o que seja, nós temos aquele, ou seja, aquele. Porque é que muitas vezes nós temos pessoas que. Os atores e cantores e tudo, não é? Depois temos aqueles que muitas vezes criam controvérsia, não é? E que são muito criticados. E se vocês repararem, são aqueles que fogem daquilo que é aceitável. Não é? Nós temos cantores, nós temos, por exemplo, eu ainda falar na primeira live, a Cristina Ferreira. A Cristina Ferreira é montes de controvérsias e tudo. Porquê? Porque ela saiu dos padrões, não é? Ela é divorciada, tem um menino dela, nunca mais soube-se agora lá do namoradito, lá do Ruben Rua, que nem percebi se aquilo era ou não, também não seguia. Mas não é uma pessoa que... É uma pessoa dedicada ao trabalho, é uma pessoa que saiu dos padrões daquilo que é normal, ou seja, daquilo que está incutido que uma mulher deve ser. Muito, muito nu e cru, é mesmo assim, ok? Mas, estão-me a ligar e eu agora não posso atender. Mas, deixa eu ver se eu tenho aqui mais algumas ideias para... Desculpem porque isto estão assim uns apontamentos largos. Padrões impostos impossibilitam a pessoa de fazer aquilo que realmente gosta. Extremos. Vamos ao extremo. Aqueles países em que nós sabemos que as mulheres não podem educar, não podem estudar. Ok? Eu não gosto da Cristina Ferreira. Vai ver a live da semana passada. Não tem nada a ver com gostar de... Eu também não gosto do trabalho dela. Eu não sou fã do trabalho dela, mas admiro a forma como... Mas isto eu falei na semana passada, não vou falar agora. Admiro mesmo a forma como ela... como ela conseguiu, não é? Portanto, ela é um exemplo. O que não impede de dizer que eu não gosto do trabalho dela. Por amor da santa, aquela quando depois ali com os berros faz um dor de cabeça. Padrões impostos impossibilitam as pessoas de fazer aquilo que realmente gostam. Está a dizer, vamos ao extremo, ok? Vamos ao extremo. Aqueles países que vocês sabem, agora no Afeganistão, que as raparigas podiam estudar e que agora deixaram de poder estudar. Okay? Isto é um padrão imposto pelo país. Estamos num extremo, não é? Atenção, isto não existe aqui em Portugal, mas estamos num extremo. Aquelas mulheres, olhem a frustração que aquelas mulheres que querem estudar sentem, não é? Porque elas querem estudar, elas querem ser livres, elas querem aprender, e os padrões daquele país impedem-as de poderem exercer a sua vontade. Nós, claro, que isto vamos tirar aos extremos e trazemos aqui para Portugal, nós podemos ver de outras formas. Portugal ainda é um país um bocado conservador, ainda tem assim algumas coisas. Ainda temos muitas arestas a limar. Nós aqui, uma mulher que queira, por exemplo, fazer o que eu fiz, que é lançar-me no online e para mim a prioridade é o meu trabalho e a minha aprendizagem e a minha evolução e a marca que eu depois posso deixar. Isto para muita gente mexe ali com o tico e com o teco, não é? E o que é que acontece? Se muitos de nós não tivermos a força de bater com o pé, vamos deixar de fazer aquilo que queremos porque temos uma carrada de gente atrás e uma carrada de cultura que nos vai dizer que não podemos fazer, ok? Agora, será que tu só vais ser suficiente se agradares? Quantos de nós não nos sentimos menos
porque não agradamos A, B e C. Agora perguntas, porquê é que vocês querem agradar aquelas pessoas? Qual é a razão? E vocês vão chegar à conclusão que a razão não há razão. Porquê é que eu quero agradar o chefe? Ou porquê é que eu quero agradar os colegas de trabalho? Ou porquê é que eu quero agradar ao marido? O meu marido é uma bosta para mim todos os dias. Não é o caso, mas vamos fazer assim. O meu marido é a maior bosta para mim todos os dias. Não me respeita minimamente. E eu vou continuar a fazer tudo para o agradar. Porque preciso tanto do amor dele? Não sei para quê. Será que devo esquecer quem sou para pertencer? Exatamente aquela situação quando eu era miúda. Eu queria ser a popular, mas eu de nada tinha a ver com aquela popular. Para já eu sou muito opinativa. Sempre fui. E nunca gostei, e não tinha aqueles... Mas na altura era muito envergonhada e meu Deus do céu. Agora, eu era a inteligente da escola, então eu devia deixar de ser inteligente ou deixar de aceitar que eu era a marrona dos livros e gostava dos livros sempre. Ainda hoje gosto de aprender para pertencer ao grupo das... Isto é a mesma coisa que nós estarmos num sítio, seja o que for, seja um grupo de amigos, seja uma empresa, seja sei lá, whatever, e todos os valores e os ideais e as formas daquelas pessoas agirem são completamente distintos dos vossos. Vocês sentem que não pertencem ali, mas vão continuar a bater ali com a cabeça porque lembro disso que é ali que vocês têm que pertencer e bates até sangrar e dizes pronto, eu é que não consigo, não é? Ou então mudas. Deixas de querer pertencer. Isto é o sentimento de tem a ver tudo com isto, com nós não aceitamos as nossas quem somos, nós não aceitamos as nossas imperfeições e nós queremos a todo custo, achamos que só temos valor se agradarmos ou se pertencemos em algum lado, ok? Às vezes temos que pertencer, mas temos que pertencer àquilo que nos serve. O que é que eu escrevi aqui? Não sei o que é que eu escrevi. Quando te impedem de fazer as coisas como queres e de sentir a tua vontade. Quem te impede de fazer as coisas como queres e de sentir e que sentes vontade, ok? Isto são análises para vocês fazerem, tá? Acho que já falei de tudo, também não vou esticar mais, que já são 2h10. Já estamos aqui há 40 minutos. A seguir, as armas para combater estes sentimentos vão ser dadas na próxima semana. Sou tão má. Pronto, já vai aqui a ver os meus apontamentos, que eu tenho aqui 13 páginas de apontamentos. E está tudo falado, ok? Dúvidas, questões e traumas, gostaram, não gostaram? À parte da Cristina Ferreira, que eu sei que a Cristina Ferreira queria assim algum tipo de suscetibilidade, mas olhem para o trabalho e não para a pessoa. Para o trabalho não é sentido trabalho mesmo. Olhem para aquilo que ela... para os parâmetros que ela quebrou. É um bocadinho assim, para os parâmetros que ela quebrou. Pronto. Olha, Andreia. Obrigada, Andreia. Meninas, se não há questões, dúvidas ou traumas, eu vou-me embora, vou-me despedir de vocês, vou continuar o meu trabalho, que eu continuo a ter uma loja com produtos disponíveis e tenho muito ainda que fazer antes de ir buscar o pequeno. Eu, apesar de ser um desafio para mim voltar a estas lives, está a ser um bom desafio porque eu gosto muito. E um dos desafios que eu me pus para os próximos meses vai ser relançar o meu curso, que era para ser em março, mas está a ser um bocado complicado. Está um bocado... estou a ver-te a limpar. Olha, Soraya, eu estou a olhar, eu não estou assim com... Agora só uma parte. Eu tenho assim um desejo que um dia eu basta assim olhar e a minha casa fica toda limpa. Faço assim, tim, e ela aparece limpa. Estás a ver? Tipo aquele do Mickey Mouse, que ele andava com a varinha e as esfregonas tudo a limpar. Eu não estava com o desejo que isto acontecesse, que acabou com a Axel e começasse a limpar a casa. Não sei. Minha criança do café fica mais... No início, quando crescer, vai ter as tarefas. Olha, faz isto. Não há cá
Eu também estou. Não, eu sinceramente é uma das coisas que mais me chateia limpar a casa. Desperdício de tempo. Ai, senhor. É um desperdício de tempo e de vida. Mas tem que ser feito, não é? Não? Olhem. Beijo enorme. Obrigada por estar desse lado. Gostei muito de estar aqui. E qualquer coisa é só deixarem aí um comentário e mandar uma mensagem, tá? Beijinhos e até amanhã.